quem não me conhece, tá aí pela primeira vez, eu sou a Larissa Valença, sou nutricionista clínica funcional e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da desinflamação na ansiedade, na depressão, em doenças de saúde mental. Isso aí, vão entrando aí que a conexão caiu, gente. Quando a gente pensa aí em saúde mental, a gente precisa pensar em desinflamar. Então, como eu estava falando para vocês, na semana passada eu conversei um pouquinho aqui com vocês sobre a inflamação. A gente tem dois tipos de inflamação. A inflamação aguda e a inflamação crônica, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. A inflamação aguda, ela é aquela inflamação de quando a gente se machuca. Eu caí, eu me machuquei, eu me lesionei, eu queimei. O nosso sistema imune vai produzir citocinas inflamatórias para recuperar aquilo ali e tudo volta ao normal. A inflamação, quem quiser depois até assistir isso tudo com mais riqueza de detalhes, olha a live lá de semana passada, a live que eu fiz na quinta-feira passada sobre medicamentos, a importância da gente desinflamar para não precisar ir de um consumo, um uso excessivo de medicamentos. Já a inflamação crônica de baixo grau é aquela inflamação que ela tá ali todo dia um pouquinho, ela tá ali latente. Então todo dia você vai lá e se inflama, e se estressa, e dorme mal. Então é aquela inflamação pequenininha, mas que tá ali todo dia. Você dorme mal, você se estressa, você se alimenta mal, você não tem uma rotina legal diária, você não tá feliz no seu trabalho, você não tá feliz no seu relacionamento. Tudo isso vai todo dia, gradativamente, te inflamando. E como o nosso tema de hoje é sobre saúde mental, eu quero justamente trazer a importância da gente falar sobre essa inflamação e sobre essa necessidade de desinflamar quando a gente fala de saúde mental. Então, o que a gente tem que pensar? Essa inflamação que tá ali todo dia um pouquinho, que eu expliquei para vocês semana passada que ela gera as doenças, essa inflamação ela também inflama o nosso cérebro. Então, muitas vezes, quando a gente fala de saúde mental, a gente praticamente desconecta o corpo da mente. Isso é muito comum de acontecer, né? E tá tudo conectado. Então, se eu digo que vocês têm uma inflamação aí de baixo grau, que você tá inflamado, se os seus exames mostram essa inflamação, tá tudo inflamado. A inflamação de baixo grau ela é sistêmica, então todo o corpo tá inflamado. Não é só um órgão. A gente fala que existem os órgãos alvos, que é aquele que te mostra primeiro. Ah, eu tenho uma boca amarga de manhã. E é fígado. Ah, meu pé vive rachado. Tireoide. Então, isso quando a gente diz que o corpo fala e tá tudo conectado, todo mundo tem um órgão que quando a pessoa tá mais inflamada é aquele órgão de ataque. Tem gente que é a mente, tem gente que é o intestino, tem gente que é o fígado. E aí a gente tem que entender isso. A partir do momento que eu tenho uma rotina inflamatória, o meu cérebro também está sendo inflamado. Só que lá atrás, quando a gente pensava em saúde mental, em inflamação, a gente pensava muito em doença neurodegenerativa, né? Parkinson, Alzheimer. E não. Hoje em dia, os estudos já mostram que aquele falta de concentração, aquela falta de memória, aquela névoa, né? Eu tenho muitos pacientes que dizem que isso melhora muito quando muda a alimentação, que parece uma fumaça mental. Isso também é reflexo dessa inflamação. Então, se hoje você tem sintomas de ansiedade ou você está em tratamento para depressão, para ansiedade, para alteração de humor, eu tô aqui para te dizer que o tratamento é muito importante, mas não basta só tomar o remédio para o seu tratamento. Você precisa desinflamar. E aí a gente precisa entender quais são, o que causa toda essa inflamação no nosso cérebro, né? Qual é o prejuízo dessa inflamação para o nosso cérebro? Então vamos lá. Quando a gente pensa em cérebro, o que é a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça? Neurotransmissores. Neurotransmissores, eles são os mensageiros do nosso cérebro. Então é ele que leva ali a mensagem, é ele que leva a informação, é ele que leva a clareza. Então quando você tem essa névoa, essa confusão mental, já tem alguma coisa errada aí com a comunicação dos seus neurotransmissores. Se isso é algo que constantemente acontece, eu atendo um monte de gente que me procura dizendo: eu tô sem foco, eu tô sem memória, a minha concentração. Então tudo isso são sinais de que esses neurotransmissores não estão fazendo o papel deles como eles deveriam. Essa comunicação tá tendo uma falha. E aí eu já ressalto para vocês algo muito importante quando a gente fala de neurotransmissores.
Quem é que faz síntese de neurotransmissores? São proteínas, aminoácidos, gorduras boas. Se você tem um aporte proteico super baixo, e isso eu atendo aos montes, eu vivo postando isso aqui. Eu atendo várias mulheres que têm um consumo de proteína muito inferior ao que precisa. E isso piorou muito desde que vocês pararam de jantar e começaram a lanchar. Porque à noite, sabe o que vocês fazem? Vocês comem um pãozinho com queijo, né? A proteína vai lá embaixo. À tarde, eu tô muito corrida, nem lanchei. Aí quando a gente faz o cálculo, o aporte proteico tá lá embaixo. Então, esse aporte proteico, o consumo de gordura boa, onde estão as gorduras boas na nossa alimentação? Azeite, abacate, ovo. Aí você quase não consome ovo. Você não consome azeite porque você nem consome legumes e verduras. Você não gosta de abacate, você nem tá consumindo fruta, né? No dia inteiro não tem uma fruta, não tem um legume, não tem uma verdura. Então, como que a gente vai ter uma produção adequada desses neurotransmissores? Como que eles vão enviar as mensagens de forma adequada? Então aí já começa o nosso primeiro problema. Essa falha de memória, essa confusão mental, essa névoa que vocês tanto relatam, já pode ser um sinal aí de inflamação. Então eu aposto que muita gente deve estar aí. E, gente, vamos lá, interage aí comigo, vão falando quem de vocês sentem esses sintomas, quem aí sente essa confusão mental, essa perda de memória. Vão escrevendo aí pra mim que eu quero vocês interagindo pra gente ir trocando, que o espaço é isso, o espaço é pra vocês mesmo, pra que a gente possa ter essa interação, porque eu sei que falar de saúde mental, falar de ansiedade, de depressão, é algo muito comum. O Brasil é um país que tem um nível de ansiedade e de depressão, né? É um percentual altíssimo e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Da ansiedade, da depressão, das doenças de saúde mental para além da medicalização. Isso aí, Raíssa. Muita irritação e acho que está associado à alimentação. Isso aí, Mário. Tá sim, você vai ver que tudo tá relacionado, gente. Então, quando a gente fala sobre esse cérebro, o que é importante entender? Um cérebro inflamado, ele tem redução da produção de neurotransmissores de prazer, dopamina, serotonina. Então, e excesso de glutamato. Glutamato, ele é ótimo para a saúde, mas em excesso ele é muito excitatório. Então, ele causa aquela questão, aquela pessoa do pavio curto que explode, né, que arruma confusão por nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é justamente o excesso de toxinas do dia a dia, do que a gente consome, do que a gente sente, do que a gente vive, que vai causando aí esses desequilíbrios. Então, o que a gente tem que pensar? O mal do século é a inflamação. Essa inflamação, ela vai fazer uma desordem no nosso sistema neuronal, né? E na comunicação entre esses neurotransmissores. Então, se eu tenho aí uma redução, pensa comigo, eu não consumo proteína, não consumo gordura boa, eu não tô favorecendo ali, né? Nada dessa comunicação desses neurotransmissores. Se eu durmo mal, se meu intestino não funciona. E aí, quando a gente pensa no nosso cérebro, a gente tem uma proteção, que é o que a gente chama de barreira de mielina. Essa barreira de mielina, ela é a nossa porta ali, né? Você tem um segurança ali, você é famoso e tá ali, você tem um segurança, vários seguranças te protegendo. Essa é a função da barreira hematoencefálica, né? Então, essa barreira hematoencefálica, ela protege esse cérebro. E quando a gente está consumindo muito inflamado, consumindo muita, né, tudo errado, a alimentação tá desregrada, a gente tem o quê? Essa barreira, ela vai ficando cheia de toxina. A gente vai liberando ali, a gente vai fazendo danos tanto na barreira hematoencefálica quanto ali na nossa bainha de mielina. Então, cadê a proteção? E aí, quem é que liberam toxinas que afetam essas barreiras? É o teu intestino que não funciona. É o teu fígado que está inflamado, liberando toxina. E como que a gente vai avaliando isso também? Pelos teus exames bioquímicos. Então, o fígado é algo que a gente avalia pelos sintomas, né? Muita dor de cabeça ao acordar, boca amarga, aquela pessoa que acorda muito de madrugada para fazer xixi. Tudo isso são sintomas hepáticos. Então, se você hoje está com o fígado sobrecarregado, o que a gente precisa entender? Que as pessoas falam assim também. Ah, modismo. O fígado, ele é o órgão que faz detoxificação.
Ele é o órgão que faz detoxificação. Mas para o seu fígado fazer essa detox, que todo mundo acha que é só tomar suco verde, ele precisa de vários nutrientes, vitaminas do complexo B, ferro, e são justamente esses mesmos nutrientes que são importantes para a nossa saúde mental e para a produção dos neurotransmissores. Quer ver um nutriente que é muito importante para a produção de neurotransmissor, para a produção de dopamina? A dopamina, gente, ela é aquele neurotransmissor que ela faz a gente fazer as coisas, a gente ter vontade de fazer as coisas. Ah, eu vou me exercitar, né? A dopamina que dá esse impulso. Eu vou começar uma atividade nova. É a dopamina que faz a gente ter essa vontade. Se você hoje é aquela pessoa que você vive trocando tudo na sua vida, começa uma atividade e para, começa um relacionamento e para, nada você consegue ter constância, tem um desequilíbrio na sua produção aí de dopamina. A dopamina, para a síntese de dopamina, a gente precisa de ferro, a gente precisa aí de magnésio. Gente, magnésio é um mineral importante para toda a produção de todos os neurotransmissores. Quer ver algo que eu atendo com muita frequência, que a nutrição ajuda muito? Magnésio é um mineral que faz relaxamento muscular. Então, se a gente atende um paciente ansioso, com bruxismo, quem tiver isso aí, pode escrever aí pra mim. Ah, sofro de bruxismo, tenho ansiedade. Fala aí pra mim o que vocês sentem. O magnésio é maravilhoso, o magnésio para bruxismo é incrível e é muito ansioso, é muito comum o paciente ansioso ter bruxismo. É muito comum, aí você pergunta para o paciente, ele vem dizendo, né? Ah, eu sofro de ansiedade. Aí eu já olho esse magnésio que pode ou não estar alterado no exame e começo. Sofre de cãibra? Aham. Enxaqueca? Aham. Bruxismo? Aham. Nossa, como você sabe? E é isso, por quê? Porque tá tudo ligado, tá tudo conectado. Então o magnésio, ele é um mineral que nem sempre a gente vê a deficiência de magnésio nos nossos exames. Mas a gente trata muito a deficiência de magnésio pelos sinais e sintomas que o paciente tem. E o solo do Brasil, ele é muito pobre em magnésio, a Cláudia, tenho todos esses sintomas. Isso aí, Cláudia, então fica de olho, vamos começar a rever aí essa alimentação, essa rotina, porque é isso, tá tudo ligado e vocês acham o quê? Não, eu tenho há anos. Não, eu tenho bruxismo, mas eu uso a placa. Tá tudo bem. Não, eu durmo mal, mas eu tomo um remédio. Não, eu tenho ansiedade, mas eu tomo um remédio. Quando você vê, você tem 30, 40, 45 anos e tá tomando quase 10 remédios, gente. Então, tá tudo errado. Se você tivesse cuidado lá do começo, você não estaria nesse grau de inflamação. Quantos pacientes que me procuram com outros motivos e falam, meu Deus, a minha memória melhorou, meu Deus, a minha cognição melhorou, a minha disposição melhorou. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela, desde a primeira consulta, ela fala, Lari, em um mês eu falei com a minha psicóloga, eu melhorei a fumaça mental, ela usou bem esse termo, né? A fumaça que eu tinha, parecia que eu não estava conseguindo concluir meus raciocínios, né? Que eu estava lenta. E é uma paciente que você vê, né? Ela já faz acompanhamento, ela já faz terapia, mas a alimentação tava horrível. Era iFood todo dia, era industrializado o tempo todo, era um monte de doce. Tudo que vai inflamando. Então pode ser hoje que você trate depressão, ansiedade e que você tenha uma predisposição genética sim. Mas predisposição genética não é determinante. Então não se conformem de que minha mãe também tem depressão, toda a minha família tem. E você vai nessa também. A predisposição aumenta a chance? Aumenta. Mas se você não fizer nada em torno da sua rotina, e a gente falou muito sobre isso, né, na live de semana passada, sobre inflamação, sobre o uso de medicamentos. Se você não tenta cuidar do teu sono, ter uma higiene do sono, porque a inflamação, ela não é só o que come, é o que pensa, é o que faz, é o que vive, é sentimento, então tá tudo ligado. Se você já acorda reclamando do seu dia, se você já tá de mau humor, se você já acorda reclamando, esbravejando e tem um dia péssimo e não vê a luz do dia e só fica sentado trabalhando e acorda trabalhando e termina o dia trabalhando, como que você quer desinflamar? Não tem como, gente. Não tem como. Então, é isso que a gente precisa hoje pensar. Se você tem ansiedade, depressão, muita distúrbio de humor mesmo, né? Oscila muito esse humor, acorda de bom humor, daqui a uma hora já tá muito irritado, que eu falei pra vocês que isso tem muito a ver até com o neurotransmissor, o glutamato, né? Quando ele tá ali em níveis maiores do que deveria.
Então, atenção, vocês precisam buscar ajuda para rever toda essa rotina de vocês, para começar a trabalhar essa desinflamação. Seja desinflamação da alimentação, a melhora dos teus hábitos alimentares, seja desinflamação ali, o cuidado com a sua mente. Porque pensa comigo, eu quero que você que tá aqui pense assim. A Mari que falou, né, sobre a questão dos pensamentos, né? Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Era irritabilidade, irritação. Mari, eu quero que você pense o seguinte. Não só a Mari, mas todo mundo que tá aqui. Há quanto tempo esses sintomas começaram? Tem 1, 2, 3, 5 anos. Há quanto tempo isso começou? E o que você está vivendo nesses anos? Porque tudo está conectado. Será que essa irritabilidade ela começou há 5 anos? Quando foi a última vez que você fez um exame de sangue? Será que os teus parâmetros estão dentro dos níveis ideais? B12, vitamina D, que é importantíssima para a saúde mental, né? B12 importantíssima para a cognição. Como é que estão esses exames? A ferritina, que é super importante também, aí como eu falei para vocês, o ferro é muito importante para a produção de vários neurotransmissores. Então, como que esses exames estão? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Beleza, olhou os exames? Alguém que que sabe avaliar os exames de forma integrativa, que sabe avaliar os exames dentro de valores ótimos, não em valores ideais, te disse que tá tudo bem? Vamos lá. Ah, meus sintomas começaram há 5 anos. O que você tá vivendo nos últimos 5 anos? Ah, eu mudei de trabalho, eu tive filho. Para e pensa nessa sua rotina. O que mudou? O que é passivo de mudança nesse momento? O que você consegue sozinha mudar nesse momento? Quem tem filho pequeno não consegue mudar isso, é a sua rotina, né? Então, isso não dá pra mudar. Ah, eu tenho aqui... Qual a relação do TDAH com a alimentação? Vou falar aqui. Ah, eu tenho aqui uma rotina de trabalho estressante. Não tem como mudar minha rotina de trabalho. Não vou sair do meu trabalho. Então, isso também não dá pra mudar. Mas dá pra tentar dormir melhor? Pra tentar dormir mais cedo? Pra tentar fazer uma higiene do sono? Dá pra mudar a rotina alimentar? O que você consegue fazer hoje que pode te ajudar aí na melhora disso? O que aconteceu nos últimos anos que te trouxe tanta irritabilidade? Então, gente, como a gente falou na semana passada, o nome disso tudo é autoconhecimento. Eu preciso ter autoconhecimento sobre o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, porque tá tudo conectado. E quando a gente começa a conseguir perceber tudo isso, a gente começa a fazer essas conexões. Nossa, 5 anos atrás eu tô mais irritada. 5 anos atrás começou o bruxismo. Caramba! A Lari falou que o bruxismo tem relação aí com deficiência de magnésio. Será que eu preciso então fazer essa suplementação? O que eu preciso mexer aqui? Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. A saúde, ela tá conectada. A saúde, ela vai muito além de uma dietinha. Então, quer ver outro nutriente que é muito importante aí para a produção de neurotransmissores? As vitaminas do complexo B. Onde tem muito complexo B? Frutas, fibras, feijão. Gente, um monte de gente que eu atendo não consome mais feijão. Ai, feijão engorda. Nossa, feijão, muita vitamina do complexo B. Muito importante para a saúde, fonte de ferro não M. Então, quantas coisas que as pessoas acabaram tirando da sua alimentação e da sua rotina porque alimento A, B ou C engorda. Sabe? E o que te ajuda a emagrecer, a melhorar a tua saúde mental, a melhorar a tua saúde física, é a desinflamação. Então não dá pra ficar pensando que a B ou C engorda e viver à base de um monte de produtinho. Ah, eu tomo isso, eu tomo aquilo. Ah, é déficit calórico, é déficit calórico. É déficit calórico, mas com que qualidade? Com que nutrientes? Então vamos trabalhar, mesmo que você que está aqui hoje, que tem, interesse em saber mais sobre saúde mental, vamos trabalhar essa saúde para além do seu peso. Quando você começar a cuidar da tua saúde de forma integrada, esse peso vai cair como consequência. Então tem um monte de paciente que ainda me procura só pensando em peso, em balança. Ah, o emagrecimento do peso que vai cair ali na balança, né? E vai muito além disso, gente. Se desinflama, se cuida da alimentação, se cuida da higiene do sono, a coisa flui. A Thaís perguntou a relação do TDAH com a alimentação, né? O TDAH também é uma desordem
e inflamatória. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos é trabalhar com nutrientes. Não é o nosso foco, né, da live de hoje, seria mais ansiedade. Eu posso até trazer uma live só sobre TDAH aqui, é mais ansiedade, depressão, mas eu atendo muitos pacientes que têm TDAH e o que a gente precisa fazer é trabalhar com nutrientes que ajudem nesse foco, nessa memória, nessa concentração, Thaís. Então, acho que é Thaísa, né? Então, o que eu observo muitas vezes? Como eu falei no início, um baixo consumo de proteína. Esse baixo consumo de proteína, às vezes faz com que a B12 esteja lá no chão, a ferritina lá no chão. E o TDAH é aquele paciente que ele se diz o quê? Poxa, eu procrastino muito, né? E às vezes não é só a questão do TDAH. É a falta desses nutrientes, é a B12 que tá baixa, é a ferritina que tá baixa, é a vitamina D que tá lá no chão. Então, quando a gente melhora essas deficiências nutricionais, quando a gente corrige essas deficiências nutricionais, ele começa a ter mais qualidade de vida, ele começa a ter mais foco, mais concentração. Por quê? Porque ele começou a aumentar o aporte proteico, porque esses neurotransmissores começaram a funcionar ali, né, como eles realmente precisavam, a se comunicar como eles realmente precisavam. O ômega 3, que é maravilhoso para ansiedade, para depressão, para todas as doenças inflamatórias, é ótimo para TDAH também, né? A gente tem 2 tipos de ômega 3. O ômega 3 para saúde cardiovascular, né? E o ômega 3 ali que tem mais DHA. O para saúde cardiovascular tem mais EPA. E o para saúde ali, para cognição, para memória, tem mais DHA, que é essa função mais cognitiva. Então, são áreas de saúde mental um pouco diferentes. A gente trabalha algumas coisas que se complementam, mas tem algumas coisas mais específicas. Mas, sim, Mari, faço sim. Mas é por aí. A gente precisa... O primeiro ponto que eu tenho hoje para dizer para vocês é o seguinte. Quando foi a última vez que você fez um exame de rotina? Será que esse exame de rotina ele estava completo? Porque eu preciso ver a vitamina D. Pensou em saúde mental, eu tenho que olhar para essa vitamina D. Aí, às vezes, vocês vão ali no profissional que fala 22 tá bom, 28 tá bom. Não. Essa vitamina D, se você é paciente de saúde mental, ela tem que estar acima de 40. Então, tem que subir essa vitamina D bem. Tem que subir sim. Se você tem predisposição genética, mais ainda. Então, essa vitamina D tem que subir. Eu preciso dessa B12 quando eu penso em cognição, né? Porque assim, o que vocês precisam entender também? Será que o paciente ele tá deprimido ou ele tá ali sem forças, com uma vitamina D no chão, com uma ferritina no chão, com uma B12 lá embaixo? Será que ele tá deprimido ou ele não tem os nutrientes que ele precisa para ter disposição, para ter energia? Então esse é o primeiro ponto. Então eu preciso olhar para o seu exame. Nesse exame, eu tenho deficiências nutricionais importantes para corrigir? Eu vou corrigir. E aí, como é que você se sentiu? O que melhorou? E aí eu tenho também esses pacientes que ele já vem em tratamento médico, né? Diagnosticado ali com ansiedade, com depressão, ele já vem em tratamento médico. E que a gente vai corrigir essas deficiências que também existiam. E ele vai falar, nossa, eu tive uma melhora muito grande, isso acontece muito. Por quê? Porque eu tô dando os nutrientes que estão fazendo com que ele tenha mais disposição, mais energia, mais alegria. Vitamina D tá muito ligado a isso. Tanto é que a gente tem muitos estudos que mostram taxas enormes de suicídio em países que é muito frio, né? Na Europa, então tem muita taxa de suicídio lá fora. Por quê? Porque a vitamina D tá lá embaixo, nem sempre tem uma reposição às alturas, esses exames são feitos com uma frequência menor. Então é muito comum, não tem sol, né? Então a gente sair no fim de semana, a gente se expor um pouquinho, os dermatologistas detestam que a gente fale isso, né? Mas se expor cedinho ao sol é fundamental. Olha pro sol, né? Olha pro dia, eu até postei esse outro dia. Olhar pra natureza desinflama, olhar a luz do dia desinflama. Então se você acorda em cima da hora de trabalha de home office, senta no computador, passa o resto do dia sentado ali. À noite, para. Gente, não tem como. Vai comer, vai pedir iFood, vai pedir besteira, vai comer, porque você não teve prazer no seu dia. Então, quando a gente pensa em saúde mental, eu preciso cuidar do meu emocional. Sim. Então, eu canso de falar isso. Eu tenho vários pacientes que, às vezes, em 10, 15 minutos de consulta, eu falo, preciso de ajuda. Você faz terapia? Você precisa da terapia. Você precisa trabalhar essa mentalidade. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Então, é um cuidado integrado. Saúde mental é um cuidado integrado. Por isso que é importante vocês entenderem assim, o que eu já fiz? Poxa, Lari, já tô na terapia. E a alimentação, como é que tá? E o intestino, como é que tá? Tá dormindo bem?
Porque se eu digo pra vocês que as toxinas liberadas pelo intestino, as toxinas liberadas pelo fígado, também vai fazer com que a gente tenha uma alteração na produção desses neurotransmissores, eu preciso tratar tudo, certo? Então, como é que tá essa rotina? Vocês veem eu postando aqui que eu tomo chá todo dia. Eu já cansei de ouvir agora, graças a Deus, isso deu uma diminuída. Mas as pessoas falam assim, toma chá por quê? Você é magra? Não, não é o alimento, gente. Não existe alimento milagroso, não existe o alimento... Quem é magro toma, quem não é, não toma. Isso não existe, é desinflamação a todo momento, em todas as refeições. Então, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu fico encontrando formas de desinflamar o meu corpo na minha alimentação. Ah, Lari, mas o que inflama? Tudo inflama. Então a gente se inflama todos os dias. Todos os dias a gente se estressa, todos os dias a gente se expõe à poluição, todos os dias a gente tá inflamado. É água que bebe na garrafinha. Aí vocês não têm nem noção do que é uma aula de detoxificação. A gente sai da aula desesperado. Então tudo inflama. Como que eu equilibro essa inflamação excessiva? Desinflamando, trabalhando a minha mentalidade, fazendo a minha terapia, tendo meus momentos de lazer, tendo os meus momentos de prazer, mas eu não posso me acostumar com um comportamento que não era meu, porque esse comportamento pode ser consequência dessa inflamação. Então, se eu tô há 2 anos me sentindo super irritada e eu não sei nem porquê, peraí, como é que tá meu sono? Intestino, como é que tá minha rotina? Será que eu tô conseguindo ter momentos de prazer? Gente, essa irritabilidade pode estar vindo daí. Eu tô cheia de toxina que estão ali, ó, atrapalhando a minha síntese de neurotransmissores. Então não tem prazer, não tem vontade de sair, não tem nada. Então aquilo que a gente fala assim, ai, não quero sair da cama, ai, parece que eu tô meio depressiva. Quem sabe isso daí não é... Você não precisa fazer ajustes e desinflamar para a coisa começar a melhorar. Então, vocês estão entendendo? Novamente, a gente está falando aqui hoje sobre 2 tipos de pessoas e pacientes. O paciente diagnosticado, e ele precisa entender que o remédio sozinho não vai fazer efeito. Vai fazer, mas ele precisa de um conjunto. É terapia, é trabalhar a mentalidade, é ter momentos de prazer para que o prazer não seja só a comida. Então é o prazer para além da comida. É trabalhar a rotina alimentar, é trabalhar ali o dia a dia, o sono. Então eu preciso cuidar disso tudo. Por isso que todo dia é um pouquinho mais. Dar trabalho, dá muito trabalho mudar hábitos, dá sim. Então você vai fazer todo dia um pouquinho. Porque se você faz tudo de uma vez, você vai com muita sede ao pote. Então, é aquele paciente, né, que ele sai da consulta animado, não tá comendo uma fruta. Compra 5, mas ele não tá habituado a comer 5 frutas no dia. O que ele faz? Estraga tudo e ele fala, ai, não vou comprar mais não. Tá vendo? Estragou tudo. Aí alguém que mora junto fala, tá vendo? Você começa a dieta e não continua. Aí você fala, ai, realmente, eu não tenho força de vontade, eu não tenho foco, eu não tenho... E às vezes é tudo ali, ó, uma deficiência nutricional, uma falta de energia, uma fadiga excessiva. Eu postei vários depoimentos aqui essa semana, né, de pacientes falando que... Lari, eu recebi um depoimento de uma paciente que falou, ai, em 5 anos, parece que em 1 mês eu ganhei 5 anos. Cara, sabe o que é você viver 5 anos achando que você ali tá doente? E isso é deficiência nutricional, gente? Isso é muito sério. Então, quando a gente pensa em alimentação, em nutrientes e em desinflamação, eu falei pra vocês do magnésio, né? Que ele faz relaxamento muscular, que ele é importantíssimo pra saúde mental. Eu falei pra vocês sobre as vitaminas do complexo B. O Lucas perguntou aqui quais os melhores os feijões mais ricos em nutrientes. Lucas, todos. Todos os feijões são riquíssimos em nutrientes, em vitaminas, em minerais, em fibras. Então, são ricos em vitaminas do complexo B. Você pode rodiziar. Quanto mais a gente rodizia, gente, melhor. Então, vegetais verdes escuros são fontes de ferro, né? Ferro não M. São fontes ali de potássio, que também é super importante. Então, vou consumir todo dia só a couve? Não, consome a couve. Aí, se você não tem o hábito ainda de consumir muitos, na semana que vem compra o brócolis. Na outra compra o agrião, vai rodiziando. Se você gosta, se você tem variedade, facilidade de comer, né, com variedade, vai rodiziando. Hoje eu compro o laranja, eu vou comprar a cenoura, né, ricos em vitamina A. Hoje eu compro a cenoura, amanhã eu compro a abóbora. Não precisa ser tudo de uma vez. Você só precisa ter saúde ao longo do teu dia. Acordei, ao invés de acordar reclamando, eu vou acordar agradecendo. Eu vou acordar relaxando, eu vou botar um mantra. Tudo isso parece bobagem, mas, gente, é rotina.
Para desinflamar, você precisa criar uma rotina. Para cuidar da sua saúde mental, você precisa de uma rotina. Então, se você tem uma casa altamente estressante, né? Tipo, minha família me estressa muito, meu trabalho me estressa. Cadê o teu momento de lazer? Cadê o seu prazer? Aí o que você faz? Desconta na comida. Porque é o seu único prazer. Quando você desconta na comida, o que acontece? Você vai se enchendo, se inflamando todo dia. Inflamação crônica de baixo grau. Vai piorando e é um ciclo sem fim. Então, é isso que vocês têm que pensar hoje. O que eu consigo fazer em prol da minha saúde mental? E sobre o cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, né? E aí, quando a gente pensa em cortisol, a gente tem que pensar ali na melatonina, que é o hormônio do sono, cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, tem muitos pacientes também que a gente já vê uma alteração ali nos níveis de cortisol, até em exame de sangue, né? Tem gente que já faz essa alteração. O melhor cortisol não é o sanguíneo, é o salivar. E normalmente se faz o sanguíneo. Mas eu já atendi vários pacientes com essa alteração de cortisol. E aí, o que a gente tem que pensar? Em tentar controlar esses níveis. Por que esse cortisol está tão alterado? Em alguns casos a gente precisa entrar com suplementações específicas para esse cortisol, mas incluir uma rotina de higiene do sono. Eu coloco ali um chá à noite, um chá calmante, um chá relaxante para a saúde mental, maravilhoso. Camomila, melissa, mulungu. Mulungu é incrível para a saúde mental, é incrível para a insônia. Então eu preciso desses dois hormônios trabalhando juntos, a melatonina e o cortisol. Então, eu preciso balancear os dois. Então, melhorar a qualidade do sono, se esse cortisol está alto, também influencia diretamente aí nessa redução, nesse controle desse cortisol. Então, é fundamental. Kiwi. Kiwi é uma fruta que, quando está na época, é maravilhosa de incluir à noite. Então, faz uma rotina diária, toma um chazinho relaxante, come um kiwi, coloca um abacate. Abacate é ótimo aí para modular estresse também. Então, tem várias coisas. Semente, gente, semente de abóbora, semente de girassol. Eu faço muito com paciente, né, que tem esse cortisol alto, essa rotina de sono desregrada. Uma ceia, às vezes, uma frutinha, uma maçã quentinha, uma bananinha com uma semente de abóbora, uma semente de girassol. Elas são ricas em zinco. Zinco também é um ótimo mineral para a saúde mental. Então, o que vocês precisam entender é isso. Eu preciso criar uma rotina. Se você acorda de manhã, eu como um pão francês, né? Tipo, um pão francês com manteiga, eu como biscoito creme crack com manteiga, eu como torrada. Cadê a proteína? Nada. Eu vou pro meu almoço, eu como arroz ou batata e proteína. A proteína é pequena, não tem legumes no prato, e eu bebo uma bebida ali, adoçada, num refrigerante. Cheio de açúcar, sem nutriente. E de tarde eu não lancho. À noite eu como mais um monte de biscoitinho. Gente, cadê os nutrientes? Vai adiantar? Como é que você quer tratar essa ansiedade? Como é que você quer tratar essa depressão se não tem nutriente no seu dia? Então, Lari, tô começando do zero hoje. Vamos começar ali do começo. Vamos incluir alguma fruta nessa tua rotina. Vamos incluir algum vegetal nessas tuas refeições. Vamos aumentar esse aporte proteico. Vamos fazer exercício físico, gente. Quando a gente fala de neurotransmissor, exercício físico fundamental. Então, mudar a alimentação, fazer exercício físico para depressão e ansiedade é remédio. É remédio, gente. Eu falo por mim mesma, eu sempre falo isso aqui também. A minha mente, ela é muito acelerada. Então, o momento do exercício é um momento que eu me desconecto, que eu relaxo, é uma sensação. Eu vou com preguiça todo dia. Não pensem que gostar de se exercitar é você sair de casa motivado pra ir, não. Eu tenho preguiça, né? Tipo, de manhã acordar pra treinar, meu Deus. Mas, gente, transforma a vida. E quando você tá se exercitando, isso te dá forças pra você também comer melhor. Uma coisa puxa a outra. O exercício físico cansa o corpo. Se você tá hoje de home office, cadê o cansaço físico? O corpo que não cansa vai dormir, vai ter qualidade de sono como? A mente está extremamente cansada, mas o corpo tá ali parado o dia inteiro sentado numa cadeira. Então a gente tem que parar para pensar na nossa saúde de forma integrada, conectada. O que eu venho sentindo hoje? Quando que isso começou? O que eu posso fazer para mudar essa minha rotina? O que eu consigo fazer de diferente? O que cabe a mim mudar? Porque senão, esses comportamentos que vocês vão tendo por conta, né, dessa produção de toxinas, desses neurotransmissores que não estão sendo produzidos ali como deveriam, vocês vão internalizando como de vocês.
Então, se vocês estão aí há 2 anos mais estressada, mais irritada, mais sem paciência, você começa a achar que aquele é o seu novo normal. Você não pode se acostumar com comportamentos que não são da sua essência. Se eles não são seus, o que te fez passar a tê-los? Você precisa trabalhar em cima disso, você precisa de ajuda para trabalhar em cima disso, né? Da onde surgiu isso aqui? O que aconteceu na minha vida para isso aqui? Então, autoconhecimento. Então, alimentação, rotina, exercício, intestino, terapia, tudo tem que andar conectado. Se você não está cuidando de nenhuma dessas áreas da sua vida, vai por parte. Vai entendendo o que precisa focar no momento, o que precisa ser cuidado. Começa a mudar dessa tua rotina alimentar. Começa, Lara, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e eu já estou em tratamento. Ok, associa ao seu tratamento uma rotina alimentar mais saudável. Associa ao seu tratamento mais nutrientes. Associa os vegetais verdes escuros. Associa linhaça, chia, peixe. Quase ninguém come peixe, né? Ah, fica muito mais caro. Ah, não tenho hábito. Ômega 3, gente, maravilhoso para ansiedade e para depressão. Então, incluir mais gorduras boas, né? Incluir mais o peixe na rotina. Ó, peixe tá caro? Compra sardinha. Compra sardinha e faz ela na panela de pressão. Então, assim, o que não falta, gente, é possibilidade e solução. O que não dá é pra você se conformar. Ah, eu sou assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu vou morrer assim. Não tem como. Não tem como a gente se conformar hoje em ter cada vez mais cedo jovens sofrendo de ansiedade, jovens sofrendo de depressão e com uma rotina alimentar completamente desregrada e achar que é só ir lá, medicar e pronto, acabou. Porque o caminho não é esse, a solução não é só essa. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. É deficiência nutricional? É a minha rotina que está ruim? É a minha alimentação? Olha quanta coisa tem para se pensar. Só que na cabeça de vocês muitas vezes é dieta. Ah, já fiz tanta dieta, não vou lá de novo não. Por isso que eu falo, o meu novo momento é te ensina a se libertar de dietas e a recuperar sua produtividade e a sua saúde através da desinflamação do seu corpo. Porque a partir do momento que a gente entende que o que a gente precisa não é uma nova dieta, e sim autoconhecimento, eu preciso olhar para dentro, eu preciso ouvir o meu corpo e essa profissional vai me ajudar a entender o que eu preciso. Se você vira o robô do plano alimentar, que é isso aqui, eu vou fazer isso aqui e pronto, você não se escuta, você não entende as suas necessidades. Você usa a placa pro bruxismo e eu tenho há anos. Você vive com enxaqueca e toma um remedinho. Você vive mal. E tá tudo bem. É só ir medicalizando tudo que tá tudo resolvido. Então, mais uma vez, é o que eu falo. Todas as lives que a gente tiver aqui vai ser de provocação. Porque eu quero que vocês saiam sempre incomodados, inconformados de que vocês merecem mais, merecem ter mais saúde, merecem ter mais qualidade de vida, merecem desinflamar. Então não é normal viver se sentindo mal. Não é normal viver cheio de dores. Não é normal não ter vontade de sair de casa. E por que eu tô aqui também? Para mostrar para vocês que isso é sim papel da nutrição. Porque os pacientes que eu tenho hoje, que me procuram falando sobre depressão e ansiedade, que vieram para mim para ajudar nisso, são poucos. Ou eles são encaminhados por psicólogo, ou por psiquiatra, né? Eu tenho uma psiquiatra, né, que a gente trabalhou juntas muitos anos, então ela sempre mandou vários pacientes para mim para corrigir deficiências nutricionais, para ajudar no tratamento desses pacientes. Mas se você hoje não entende que a nutrição ajuda na tua saúde mental, você não busca o nutricionista. Porque você ainda tem a velha visão que o nutricionista é o profissional que vai te ajudar a hipertrofia ou emagrecimento. E só. E não, gente. O nutricionista ele vai te ajudar a entender da tua saúde de forma conectada. Isso é óbvio, né? Se for um nutricionista aí que saiba cuidar da tua saúde de forma integral. Mas a ideia, mais uma vez, é essa. É que vocês saiam daqui com a mentalidade de que a saúde de vocês merece mais. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar da minha irritabilidade. Eu preciso cuidar da minha falta de vontade de sair de casa. Qual a frequência das lives? Cláudia, a princípio, nesse momento, 2 vezes por semana, né? Vai ser 1 vez por semana com convidados e a segunda sozinha.
Então, já fica aí pra vocês, toda terça e quinta agora teremos live. Algumas serão de manhã, na hora do almoço, outras à noite. Então, os horários eu vou manejando, até porque a live com convidados a gente vai ajustar. Mas eu vou sempre colocar aqui pra vocês, né, essa frequência. Ótimo, Mari, minha psicóloga me indicou o seu perfil. É isso. Tudo muda, infelizmente, né? A gente ainda é formado para olhar para o paciente como o paciente da diabetes, o paciente da pressão alta, o paciente da fibromialgia. Só que esse paciente, ele não é só uma doença. Ele é uma pessoa que tem uma história, que tem uma rotina, que tem uma vida. Então eu preciso considerar tudo isso. Quem é o meu paciente, o que ele está vivendo, qual é a rotina, qual é a história, como ele dorme, com quem ele mora, como é que é a relação dele com essas pessoas, né? Vocês sabem, quem é meu paciente sabe que eu pergunto tudo mesmo, porque eu preciso entender esse contexto. Para eu cuidar da saúde de vocês, eu preciso entender sobre o contexto. E vocês precisam começar a pensar nisso também, em que contexto eu estou inserido. A ideia aqui é promover justamente em vocês o autoconhecimento. De que tem alguma coisa que tá errada, eu preciso investigar e buscar entender o que é isso. Tem alguma coisa que aqui não tá bem, eu preciso cuidar e investigar o que é isso. Memória fraca. Memória fraca pode estar ligada à inflamação, sim, mas muitas vezes memória fraca é deficiência de vitamina B12, né? Muito comum. Ferritina baixa também, porque aí entra na questão que eu falei no início, né? Da importância da proteína para a produção de neurotransmissores. Então pode ser ferritina baixa. Vitamina B12 é o que eu vejo com mais frequência. Anemia também, né? Que às vezes não chegou a ter uma anemia, mas já tem uma ferritina baixa. Eu daria uma olhada nesse exame para poder avaliar com calma como é que estão esses parâmetros, Carol. E aí, gente... E aí, quando a gente pensa, né? Memória fraca, voltando isso para alimentação, onde que eu tenho vitamina B12? Proteína animal, né? Onde que eu tenho vitamina do complexo B, se eu sou vegetariano? Leguminosas. Então é o bom e velho prato de arroz, feijão, legumes, que a gente tanto foge hoje em dia. Então é retomar certas coisas que os nossos avós, né, as pessoas da nossa família faziam e que a gente, por causa da vida corrida, tirou da rotina. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que, mais uma vez... Venham sempre para as lives preparados com essa provocação. Eu tô lá, deixa eu ir lá na Lara e ver o que ela vai falar hoje para eu poder entender o que eu tô precisando cuidar. A ideia é que vocês consigam sair daqui sempre pensando quais são os sintomas que eu tenho hoje. É o que eu sempre tenho repetido aqui. É muito comum ter determinadas coisas, mas não é normal. É muito comum não ter ânimo de sair de casa, mas não é normal. É muito comum ter memória fraca, mas não é normal. É muito comum ter muita irritabilidade, mas não é normal. É muito comum não ter foco para estudar, para trabalhar, mas não é normal. O que você tem hoje que te incomoda, que é muito comum, mas que você está aprendendo aqui que não é normal? A gente precisa cuidar disso. O que aconteceu aqui? É a alimentação, é a rotina, é o sono. O que está acontecendo que precisa ser cuidado? Então, saiam hoje com essa pergunta. O que hoje eu preciso cuidar na minha vida e na minha rotina que está ao meu alcance? Porque tem coisas, se eu tenho uma rotina, um trabalho que me estressa muito e eu não tenho como sair desse trabalho no momento, esse estresse eu não consigo manejar. Mas eu consigo ter outros momentos de prazer para poder equilibrar um pouco aquilo ali. Então é isso, pensem. Todos os dias a gente inflama, mas eu preciso desinflamar. Acordem amanhã pensando, como que eu vou desinflamar hoje? E incluam isso na rotina de vocês. É o que eu sempre falo. Eu trago pro Instagram o que eu vivo na minha vida. Então é isso que me faz hoje viver melhor. A rotina que eu tenho hoje de exercícios, né? A rotina hoje alimentar, que eu fui melhorando cada vez mais com o passar dos anos. Então, eu trago pra vocês o que eu vivo na minha vida, porque é isso que me dá disposição, é isso que me dá energia, é isso que me faz conseguir dar conta de tantas coisas ao longo do dia, e é isso que eu vejo tantos dos meus pacientes melhorarem diariamente. Então, é isso que eu quero fazer pela saúde de vocês também. Muito obrigada.
a todos vocês, muito obrigada a participação. Com relação aos horários de lives, né, de terça e quinta, eu sempre vou avisar aqui no próprio dia mais cedo ou na véspera, então fiquem de olho, ativem os lembretes quando tiver, acompanhem o conteúdo, que como eu falei pra vocês, né, eu tô fazendo essa transição, trazendo esse olhar para a saúde, trazendo esse olhar para a inflamação e para a necessidade de desinflamação. Então eu tenho certeza que vão ter muitas coisas aí que vocês vão observar que vocês estão vivendo, estão passando, estão sofrendo e estão precisando aí de ajuda. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima.